A graça e a paz a você que nos acompanha e que nos assiste neste canal de Volta à Bíblia. Eu queria pensar com você hoje a respeito de uma pergunta que me fizeram. Mandaram um e-mail me perguntando, dentre muitos assuntos que a pessoa me enviou, perguntando como que ela faz para lutar contra o pecado. Essa pergunta é interessante porque hoje quase não se fala a respeito de pecado. Aliás, uma palavra que parece que sumiu de muitos púlpitos é essa palavra. Pecado incomoda, pecado traz um mal-estar no coração de muitas pessoas e muitos líderes, para não causar um constrangimento aos membros da igreja, aos seus liderados, vamos dizer assim, eles evitam ou não falam realmente a respeito desse assunto, que antigamente era muito comum você falar do pecado, você falar da libertação que Cristo veio dar, você falar a respeito de uma vida santa e irrepreensível. Hoje essa palavra sumiu dos púlpitos, dos lábios e infelizmente sumiu do coração de muitas pessoas. A vida hoje, para muitas pessoas, é uma vida normal, comum. Ser cristão é ser uma pessoa sem um relacionamento de santidade. Ser cristão para muitos hoje é você fazer o que você acha que deve ser feito, desde que você não magoe ninguém, não ofenda ninguém, não cause nenhum dano a terceiros. Quando na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos fala que nós temos que ter vida santa e irrepreensível, que nós temos que lutar contra o pecado, que as nossas armas que nós devemos lutar contra Satanás são as armas espirituais que o Senhor nos deu, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para vencer o dia mal, para lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. Então hoje nós temos visto muitas pessoas realmente vivenciando um evangelho sem um relacionamento de santidade com Deus. Então, quando essa pessoa me perguntou a respeito do pecado, eu fiquei até surpreso, porque não são muitas pessoas que andam preocupadas com isso. Essa pessoa está sofrendo tentações, está sofrendo na sua carne grandes angústias, e nós conversamos com essa pessoa, mas ao mesmo tempo que eu estava conversando com ela, dei a ela o texto que nos fala a respeito da cura dos 10 leprosos. Quando Jesus cura os 10 leprosos, é interessante que Jesus diz para eles assim: vá e se apresentem ao sacerdote. E o texto diz que enquanto iam, eles foram curados. Eu quero dizer que o processo de santificação é enquanto vamos, enquanto caminhamos. Ou seja, é um processo que começa no momento que Jesus alcança nosso coração, que Ele determina realmente a vida em nossas vidas, quando nós abraçamos a vida e deixamos o velho homem, e a vida começa em nós através do Espírito Santo. Esse processo de santificação, muitas vezes ele começa num dia, numa semana, em um ano, em 2, ou seja, é durante a caminhada com Cristo que nós vamos abandonando, deixando o pecado. Mas para isso, nós temos que entender o que é o pecado. O pecado é o que levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz. Então o pecado é algo abominável, é algo que traz repulsa, vamos dizer assim, ao nosso Senhor. Mas hoje a banalização do sagrado está tão grande, onde as pessoas vivem o evangelho sem compromisso, sem se preocupar com o pecado. Hoje nós estamos agora na semana, nesse período de carnaval. Hoje eu estava vendo, inclusive na internet, algumas igrejas que fizeram o seu carnaval dentro das suas igrejas para atrair os jovens. Outros, por sua vez, foram literalmente uma folia, dizendo que não tem problema nenhum, que isso tudo é comum, que quem prega ao contrário disso está tendo uma vida farisaica, quando na verdade nós temos que buscar ter uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. As pessoas hoje, ou muitos líderes, melhor dizendo, não pregam mais a respeito do pecado, de uma vida santa e irrepreensível. Ou quando muitas vezes pregam, são mal interpretados, são chamados de fariseus, são chamados de fundamentalistas. Eu quero dizer que nós temos que estar fundamentados na palavra de Deus. O Espírito Santo, e diz a palavra que Ele é santo, ou seja, Ele é separado e nos separa para termos uma vida irrepreensível na presença dEle.
Então nós não podemos nos dar ao luxo de achar que podemos estar na igreja e fazendo o que bem nós entendemos, o que a nossa carne deseja. Eu quero dizer que pessoas assim, eu duvido inclusive da conversão. Eu duvido que tenham tido realmente um encontro com Cristo. Porque quem tem um encontro com Cristo, quem o Senhor alcançou e salvou, essa pessoa luta contra o pecado. Não estou dizendo que ele não sofra tentações, como essa pessoa me escreveu, não sofra, se sinta mal, muitas vezes até quando peca, e vá aos pés do Senhor e pede perdão, se reconcilia com o Senhor. Isso é algo natural de um crente, de um homem salvo, uma pessoa salva, de um jovem que teve um encontro real com Cristo. Ele fica inquieto quando ele peca. Ele fica inquieto diante de situações como esta. Mas, infelizmente, as pessoas hoje, ou muitos líderes hoje, evitam falar a respeito disto. Sabe por quê? Porque isso incomoda, isso causa um mal-estar no meio do povo e as pessoas precisam estar na igreja se sentindo bem. Então, muitas pessoas hoje estão indo para a igreja para se divertir, para rir, para serem, muitas vezes, afanadas e consoladas no seu ego, onde as pessoas vão ouvir uma mensagem que vão colocá-las para cima e não de joelhos na presença de Deus. Infelizmente, é isto que nós temos visto hoje nas nossas ou nas muitas igrejas que estão espalhadas por aí. Igrejas que estão preocupadas em manter a membresia sempre alegre, sempre feliz, mas não na presença de Deus, na presença dos líderes, na presença de pessoas, mas não na presença de Deus. É muito triste a gente ver isso. Aí quando nós recebemos uma pergunta como esta, como eu faço para me libertar do pecado? Eu quero dizer para você que está preocupado em se libertar do pecado, o Senhor falou para aqueles leprosos, vão e se apresentem. E à medida que eles iam, eles foram libertos. À medida que a gente obedece a Cristo, à medida que nós temos um relacionamento com Deus, à medida que nós temos uma vida de oração, leitura da palavra e frequência principalmente aos cultos, na presença do Senhor, buscando o Senhor junto com a igreja reunida, nós começamos a nos libertar. O Senhor começa a trabalhar no nosso coração e nos purificar de toda mazela. Isso é um processo que só termina no céu, mas eu tenho certeza que a nossa vida será um diferencial no meio desta Sodoma e Gomorra que nós temos vivido, onde muitos que se dizem crentes, aliás, crentes são, porque até o diabo é, pessoas que se dizem cristãs, dizem que têm compromisso com Deus, que na verdade não têm, têm compromisso consigo mesmas. E, infelizmente, essas pessoas, eu duvido, eu coloco uma dúvida em relação a isso, se vão chegar na presença do Senhor salvas, porque na verdade nunca tiveram um encontro real com Jesus, porque quem tem um encontro real com Jesus Cristo tem uma vida transformada. Lembra dos magos que foram até onde Jesus estava? Diz que por divina revelação eles voltaram por outro caminho. Quem tem a divina revelação do Espírito Santo, de Deus nas suas vidas, não anda, não consegue viver mais no mesmo trajeto, no mesmo curso, no mesmo caminho que antes andavam. Deus faz mudanças em nossos corações. Então não dê ouvidos a homens, a líderes que dizem, não tem nada a ver. Qual o problema? Todo mundo faz. Cuidado com essas pessoas. Busque a Deus, leia a sua palavra e você vai ver que o Senhor exige de nós que devemos ter uma vida santa e irrepreensível. Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.